Olá pessoal, é muito bom vê-los novamente por aqui. Acredito que vocês já tiveram interesse em saber o que aconteceu com os 12 apóstolos de Jesus. Neste vídeo, exploraremos as fascinantes histórias sobre como foi o final de cada um dos 12 discípulos de Jesus. Mergulhe no passado e descubra os eventos que cercaram a vida e morte desses homens extraordinários. E se você é apaixonado por histórias da Bíblia, inscreva-se e ative as notificações para mais conteúdo como os que disponibilizamos por aqui. O primeiro apóstolo que iremos abordar será João. Irmão de Tiago, João era inicialmente discípulo de João Batista antes de se tornar seguidor regular de Jesus. Era um pescador profissional, filho de Zebedeu, possivelmente primo de Jesus de acordo com a tradição cristã. A tradição cristã relata que João foi para Éfeso durante o reinado de Domiciano, sendo posteriormente exilado na ilha de Patmos, onde teve as revelações registradas no livro do Apocalipse. Uma obra repleta de simbolismos e profecias. Com a ascensão do imperador Marco Nerva em Roma, João foi libertado, retornando a Éfeso. A tradição sugere que ele morreu em Éfeso após o ano 98 d.C., com uma idade já avançada. Diferentemente de seu irmão, não há registros de João sofrer martírio durante seu tempo em Jerusalém. É sugerido que ele tenha deixado a Palestina antes do início da Guerra Judaica. Mas em um acontecimento, João foi arremessado vivo em uma panela de óleo fervente, mas, assim como os jovens lançados na fornalha de fogo, Deus o resgatou. Segundo a tradição cristã, João se estabeleceu na Ásia Menor, mais especificamente em Éfeso, durante o reinado de Domiciano. A vida de João, o apóstolo, é repleta de eventos extraordinários, desde seu chamado por Jesus, até suas visões apocalípticas em Patmos. A vida e o destino de João e Tiago, apóstolos de Jesus, nos proporcionam uma visão fascinante da devoção e sacrifício que marcaram os primeiros seguidores de Cristo. O segundo discípulo que iremos abordar será Simão Pedro. Ele era um dos discípulos mais próximos de Jesus e um dos apóstolos mais atuantes na expansão do Evangelho. Pedro foi escolhido como um dos primeiros discípulos por Jesus, nascido em Betsaida e residindo em Cafarnaum, ambas localidades próximas ao Mar da Galileia. Pedro teve sua vida transformada quando Jesus curou sua sogra e, mais tarde, chamou-o enquanto pescava, atribuindo-lhe o nome Cefas, que significa rocha em aramaico, ou Pedro em grego. Pedro se destacou pela personalidade direta, enérgica e, por vezes, impulsiva. Apesar de uma educação limitada, demonstrou habilidades de liderança e tornou-se um dos discípulos mais próximos de Jesus. Após o ano 50 d.C., as informações sobre Pedro se tornam limitadas, mas sabemos por suas epístolas que ele continuou ativo na pregação da palavra de Deus e no pastoreio cristão até sua morte. A tradição cristã amplamente aceita sustenta que Pedro foi martirizado em Roma, por volta do ano 68 d.C. A informação é apoiada por figuras como Tertuliano no século III e Orígenes, que relata que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, uma tradição também presente em alguns textos apócrifos. O terceiro apóstolo é Tiago. Filho de Zebedeu, Tiago era um pescador antes de se tornar discípulo de Jesus e irmão mais velho de João. Sua família era provavelmente próspera e socialmente respeitada. Formou, junto com Pedro e João, o grupo mais próximo de discípulos de Jesus, testemunhando momentos significativos como a ressurreição da filha de Jairo, a transfiguração e a oração em Getsemani. Apelidados por Jesus de Boanerges, filhos do trovão, devido ao comportamento impulsivo, como quando desejaram a destruição de uma aldeia samaritana. Tiago foi o primeiro dos apóstolos a sofrer o martírio, sendo executado à espada por ordem de Herodes Agripa, por volta do ano 44 d.C. O quarto apóstolo é André. O apóstolo André era irmão de Simão Pedro, ambos pescadores. André era discípulo de João Batista antes de se tornar discípulo de Jesus. O apóstolo era galileu da cidade de Betsaida. Apesar de judeu, o nome André é de origem grega e não tem nenhum outro nome derivado do hebraico ou do aramaico. Quando encontrou Jesus, André tratou de apresentar o seu irmão Pedro ao Messias. André é mencionado em diversos momentos importantes nos evangelhos e era um dos discípulos mais próximos de Jesus, com o seu irmão Pedro e os discípulos João e Tiago. O apóstolo esteve presente no Monte das Oliveiras, quando Jesus revelou sobre o final dos tempos. No milagre da primeira multiplicação dos pães e dos peixes, foi André que disse a Jesus que havia um rapaz com 7 pães e 2 peixes.
André esteve presente na ascensão de Jesus e desempenhou um papel ativo na expansão da igreja primitiva. Segundo a tradição cristã, André foi crucificado em Acácia numa cruz em formato de X, chamada de Cruz decussata, popularmente conhecida como Cruz de Santo André. Ainda segundo a tradição, os ossos do apóstolo estão guardados na cidade de Pátria, na Grécia. O quinto discípulo será Filipe. Para abordar o tema de Filipe na Bíblia, é importante observar que o Novo Testamento menciona 4 pessoas diferentes com esse nome. 2 deles têm conexões com a casa de Herodes, enquanto os outros 2 desempenham papéis na igreja primitiva. Originário de Betsaida, na Galileia, mesma cidade natal de André e Simão, há poucas referências a Filipe no Novo Testamento. No Evangelho de João, Filipe é apresentado como um discípulo prático e realista. Depois de André e Pedro, Filipe foi a terceira pessoa a ser chamada por Jesus ao discipulado, João 1,43. Ao ter aceitado o chamado, Filipe falou a respeito de Jesus a Natanael, que também se tornou discípulo de Jesus. É importante ressaltar que o apóstolo Filipe não é a mesma pessoa conhecida como Filipe, o evangelista, são pessoas distintas, o que fica claro quando os apóstolos resistiram à perseguição e permaneceram em Jerusalém. Já os outros irmãos se dispersaram pelas regiões da Judéia e de Samaria, entre eles Filipe, o evangelista. O apóstolo participou de muitos milagres, foi a ele que Jesus testou ao perguntar como alimentariam a multidão, no episódio da primeira multiplicação dos pães e peixes. Foi Filipe que fez a ousada petição: "Ó, mostra-nos o Pai, e isso nos basta." Filipe evangelizou em Palestina, Grécia e Ásia Menor, especificamente em Herápolis, onde teria enfrentado um terrível martírio e sido enterrado. Contudo, a história de Filipe é incerta, incluindo a possibilidade de ter filhas, além de tradições que o relacionam à evangelização na Gália, atual França. Sua morte é tema de debate entre estudiosos, com algumas genealogias apontando para uma morte natural. O sexto é Bartolomeu. Bartolomeu foi um dos 12 discípulos de Jesus, embora haja poucas referências a ele na Bíblia. É geralmente mencionado nas listas de nomes de discípulos nos evangelhos sinópticos. Possivelmente identificado como Natanael, mencionado no Evangelho de João, alguns estudiosos sugerem que Bartolomeu e Natanael podem ser a mesma pessoa. A vida de Bartolomeu após a ressurreição é mencionada em conexão com as reuniões dos apóstolos e a formação da igreja primitiva. Tradições históricas posteriores sobre sua vida e martírio são variadas, algumas relatando que pregou o Evangelho na Ásia Menor e foi degolado vivo. As vidas de Filipe e Bartolomeu são envoltas em mistério e tradições variadas, proporcionando uma visão única das complexidades enfrentadas pelos apóstolos de Jesus. O sétimo será Tomé. Conhecido como Dídimo, Tomé foi um dos 12 apóstolos de Jesus e desempenhou um papel significativo no Novo Testamento. Seu nome é de origem aramaica, significando gêmeo, e em alguns lugares é chamado de Dídimo, a versão grega do mesmo nome. Tomé expressou tanto pessimismo quanto profunda devoção a Jesus, sendo mais conhecido por duvidar da ressurreição até ver e tocar as marcas nas mãos de Jesus. Após um encontro posterior, onde Jesus o convidou a tocar suas feridas, Tomé respondeu com uma confissão de fé, chamando Jesus de Senhor meu e Deus meu. Pouco se sabe sobre a vida de Tomé após os eventos registrados no Novo Testamento, com tradições e lendas sugerindo que pregou o Evangelho na Índia e Síria, sendo martirizado, mas essas histórias carecem de respaldo bíblico. A vida de Tomé, marcada por momentos de dúvida profunda e fé firme, oferece uma perspectiva rica sobre a complexidade emocional dos primeiros seguidores de Jesus. As histórias de Filipe, Bartolomeu e Tomé oferecem uma visão única sobre os desafios e a devoção dos apóstolos de Jesus. O oitavo é Mateus. Mateus desempenha um papel fundamental na narrativa cristã como o autor do primeiro livro do Novo Testamento, o Evangelho de Mateus. Seu evangelho é uma rica fonte que destaca as genealogias de Jesus, os sermões, parábolas e milagres, fornecendo uma perspectiva única sobre a vida e ensinamentos de Cristo. A tradição cristã atribui a Mateus a habilidade de documentar detalhes específicos e contextos culturais judaicos em seu evangelho. A história de Mateus destaca a transformação radical que a fé em Jesus pode trazer à vida de uma pessoa. Sua mudança de arrecadador de impostos, uma profissão mal vista, para apóstolo de Jesus ressalta o poder redentor do encontro com Cristo. Após o Pentecostes, a Bíblia não fornece informações adicionais sobre a vida de Mateus, deixando um vácuo significativo em sua biografia.
Tradições divergem sobre seu destino pós-Pentecostes, com algumas histórias sugerindo viagens missionárias para a Etiópia, Macedônia e Síria. Enquanto algumas tradições cristãs mencionam sua morte por causas naturais, outras relatam o martírio, ressaltando a diversidade de crenças e interpretações em torno da vida pós-Pentecostes de Mateus. A história de Mateus é multifacetada, marcada pela transformação, serviço a Cristo e contribuição literária significativa. O nono será Tiago, filho de Alfeu. Concretamente, a Bíblia identifica a relação paterna de Tiago, chamando seu pai de Alfeu. A confusão surge porque há outro apóstolo chamado Tiago, filho de Zebedeu, frequentemente referido como Tiago, o maior. A distinção entre os dois Tiagos é necessária para evitar confusões, pois ambos eram apóstolos, mas com origens familiares distintas. Em algumas passagens, Maria, mãe de Tiago, é mencionada. A descrição menor sugere que havia outro Tiago mais proeminente entre os apóstolos, geralmente identificado como Tiago, filho de Zebedeu. A designação menor não se refere necessariamente à estatura física, mas provavelmente à sua posição ou influência no grupo apostólico. Algumas tradições cristãs associam Tiago menor a Tiago, o justo, referindo-se ao parentesco ou a uma figura proeminente na liderança da igreja primitiva. Esta associação é especialmente apoiada por Jerônimo de Estridão, mas as diferentes tradições cristãs podem ter interpretações variadas. De acordo com a tradição da igreja grega, Tiago inicialmente pregou no sudoeste da Palestina e, posteriormente, no Egito, sendo finalmente crucificado em Ostracina, no Baixo Egito. Outra tradição relata sua lapidação pelos judeus em Jerusalém devido à sua pregação sobre Cristo. A vida de Tiago permanece parcialmente envolta em mistério, com identificações e associações sujeitas a interpretações e tradições cristãs. O 10º apóstolo é Judas Tadeu. Judas Tadeu é apresentado como primo de Jesus, já que sua mãe era prima de Maria, a mãe de Jesus. Seu pai, Alfeu, era irmão de José, o padrasto de Jesus. Essa relação de parentesco destaca a proximidade íntima entre Judas Tadeu e Jesus. Conhecido por sua eficaz pregação e testemunho, Judas Tadeu desempenhou um papel crucial na conversão de muitos pagãos ao cristianismo. Sua abordagem missionária bem-sucedida o distinguiu como um apóstolo influente na disseminação da mensagem cristã. Importante notar que Judas Tadeu não deve ser confundido com Judas Iscariotes, o apóstolo que traiu Jesus. São duas figuras distintas nos relatos bíblicos. Tradições relatam que Judas Tadeu foi martirizado na Pérsia, juntamente com outro apóstolo, Simão, o Celote. Eles foram assassinados com um machado por sacerdotes pagãos, recusando-se a adorar a deusa Diana. Seu martírio destaca a firmeza na fé e a recusa em comprometer suas convicções, mesmo diante da perseguição. Atualmente, Judas Tadeu é venerado como um santo na tradição cristã, sendo considerado o padroeiro de causas impossíveis e desesperadas. Sua devoção permanece forte, com muitos fiéis buscando sua intercessão em momentos difíceis. A vida de Judas Tadeu destaca sua contribuição vital na propagação do cristianismo e seu testemunho firme até o martírio. O 11º será Simão, também conhecido como Zelote. Simão é menos mencionado nos evangelhos, mas sua importância é destacada pela escolha direta de Jesus como apóstolo. A vida e a morte de Simão, Zelote, são envoltas em certa controvérsia, mas sua contribuição como apóstolo escolhido por Jesus é inegável. Existem divergências sobre o local de sepultamento de Simão, sugerindo Beirute ou Egito. Supostamente, suas relíquias estão na Basílica de Pedro em Roma, sendo veneradas até hoje. Escolhido por Jesus, Simão, Zelote, recebeu a missão de pregar e realizar curas. Simão realizou viagens missionárias abrangendo Egito, Inglaterra, Espanha, Ásia Menor, Mesopotâmia e Síria. Seu trabalho missionário foi especialmente direcionado às ovelhas desgarradas da casa de Israel. O martírio de Simão é controverso, com relatos variados sobre crucificação ou ser cerrado vivo. Na iconografia católica, é comum representá-lo segurando um livro e uma serra, simbolizando seu martírio. O 12º é Judas Iscariotes. O sobrenome o Iscariotes ou provavelmente deriva da palavra latina Xicarius, que significa assassino, possivelmente indicando associação com os sicários, um grupo judaico radical. Além dos relatos canônicos, surgiu o Evangelho de Judas, oferecendo uma visão alternativa de sua história, sugerindo que sua ação foi uma ordem de Jesus.
Judas, atormentado pelo remorso, devolveu as 30 moedas. Judas Iscariotes é um personagem cujo nome se tornou sinônimo de traição, e sua história tem implicações teológicas significativas. Judas Iscariotes, parte dos 12 apóstolos, ficou conhecido como o traidor ou por entregar Jesus às autoridades romanas em troca de 30 moedas de prata. Seu ato de traição, identificando Jesus com um beijo, tornou seu nome sinônimo de traição. Judas era o tesoureiro do grupo apostólico, responsável pelas finanças. Judas, atormentado pelo remorso, devolveu as 30 moedas que foram usadas para comprar um campo de alfareiro e acabou se enforcando em uma figueira. Falaremos também de Paulo. Paulo desempenhou um papel crucial na expansão do cristianismo fora do contexto judaico, alcançando diversas cidades no mundo romano. Enfrentou perseguições, maus-tratos e encarceramento ao longo de suas jornadas missionárias. Algumas de suas prisões são registradas no livro de Atos, incluindo um período em Roma. Paulo foi martirizado por decapitação durante a perseguição sob o imperador Nero, por volta de 67 d.C. Sua morte ocorreu no contexto da perseguição aos cristãos após o grande incêndio de Roma. Paulo, embora não fosse um dos 12 apóstolos originais, desempenhou um papel significativo na propagação do cristianismo. Chamado por Jesus pessoalmente, Paulo é conhecido como o apóstolo dos gentios, levando a mensagem cristã além do mundo judaico. Paulo enfrentou perseguições, maus-tratos, torturas e encarceramento ao longo de sua vida. O livro de Atos relata algumas de suas prisões, incluindo um período em que esteve preso em Roma. Antes de sua morte, Paulo escreveu sua última carta a Timóteo, ciente de seu fim iminente. Suas palavras refletem sua confiança na fé e na coragem diante do martírio. Paulo deixou um legado significativo não apenas por sua atividade missionária, mas também por suas epístolas. Suas cartas, presentes no Novo Testamento, são essenciais para a teologia cristã e a compreensão da fé. A influência de Paulo transcende sua vida, moldando o pensamento cristão e a compreensão da graça divina. Suas viagens missionárias e escritos contribuíram para o estabelecimento e crescimento das comunidades cristãs. A teologia paulina aborda temas cruciais, como justificação pela fé, reconciliação com Deus e a liberdade em Cristo. Sua ênfase na graça e na fé influenciou profundamente o desenvolvimento da teologia cristã ao longo dos séculos. A vida e obra de Paulo são fundamentais para o cristianismo, e seu martírio simboliza o compromisso inabalável com a fé em meio à adversidade. Tradições cristãs, embora frequentemente não registradas nas Escrituras, sugerem que Paulo continuou a pregar o Evangelho até sua prisão final e martírio. Sua execução, de acordo com a tradição, ocorreu fora das muralhas de Roma, refletindo seu papel central no estabelecimento da fé cristã. O grupo dos 12 apóstolos, incluindo figuras como Pedro, João, André, Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, Tiago, Simão, Judas Tadeu e Judas Iscariotes, foi essencial na disseminação do cristianismo. Cada apóstolo contribuiu de maneira única para a propagação da mensagem cristã, enfrentando desafios, perseguições e, em alguns casos, martírios. O legado dos apóstolos perdura na tradição cristã, e suas vidas são lembradas como testemunho do compromisso com a fé e a propagação do Evangelho. Este roteiro explorou as vidas, contribuições e, em alguns casos, os martírios dos apóstolos, destacando sua importância na fundação e expansão do cristianismo. As vidas dos apóstolos servem como inspiração para os cristãos contemporâneos, lembrando-nos do chamado à dedicação, coragem e fé na difusão da mensagem de amor e redenção. A narrativa dos apóstolos não é apenas um registro histórico, mas também um desafio contínuo para os crentes modernos viverem uma fé autêntica, independentemente das circunstâncias. Chegamos ao fim desta incrível jornada explorando as vidas e os destinos dos apóstolos de Jesus. Através dessas histórias, percebemos não apenas a diversidade de origens e personalidades dos apóstolos, mas também a profunda devoção que tinham por seguir os ensinamentos de Jesus. Pedro, crucificado de cabeça para baixo em Roma, e André, martirizado na Grécia em uma cruz peculiar, são exemplos vívidos do sacrifício e comprometimento que marcaram os primeiros seguidores de Cristo. Uma pergunta que várias pessoas fazem é se houve outros apóstolos. A resposta é sim, houve mais apóstolos. Depois que Judas Iscariotes, que traiu Jesus e suicidou, os outros apóstolos lançaram sortes para escolher uma pessoa para tomar o seu lugar.
A pessoa escolhida foi Matias, que também tinha acompanhado Jesus durante todo o seu ministério. Paulo de Tarso também foi considerado um apóstolo. Ele não acompanhou o ministério de Jesus, mas o viu ressuscitado e glorificado em uma visão. Ele se converteu e pregou o evangelho aos gentios. Se você apreciou essa viagem pelo passado e deseja mais conteúdo histórico, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Deixe seus comentários sobre outros temas que gostaria de explorar. Até o próximo vídeo.